Olá, meu nome é Felipe. Nesse vídeo eu vou apresentar o projeto Aplicação de Machine Learning na identificação de padrões de saúde para o diagnóstico de diabetes. Esse projeto foi desenvolvido como parte da entrega do Tech Challenge do módulo 1 da pós IAPRA Devs. E o objetivo principal é prever a ocorrência de diabetes com base em variáveis clínicas de pacientes utilizando técnicas de classificação supervisionada. Além da modelagem, também foi implementado um pipeline completo de processamento e execução automatizada, integrando todas as etapas desse projeto, desde a limpeza dos dados até a previsão final. Então, parte dessa entrega está contida nesse PDF, onde nós fizemos a introdução do objetivo, explicando o objetivo do projeto e do modelo como um todo. Nós passamos pelas discussões de exploração de dados e o que foi encontrado, pré-processamento e cada uma das técnicas utilizadas durante o pré-processamento, bem como avaliação e comparação dos modelos, uma interpretação técnica, uma interpretação com técnicas de explicabilidade, discussão crítica e uma conclusão ao final. Avançando aqui para a parte de introdução, nós temos uma breve descrição do objetivo principal, como eu disse, que é identificar ocorrências de diabetes. Mas aqui no último parágrafo nós temos um link para o Kaggle, que é o repositório original do dataset que foi utilizado. Então, se for o caso, a gente pode fazer o download a partir daqui. Mas esse dataset também está disponível no nosso repositório do projeto que fica no GitHub. Aqui, cada ponto descreve uma etapa. Então, primeiramente, como eu disse, introdução. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre a exploração de dados e o que foi encontrado na análise inicial e um pouco mais aprofundado, como a distribuição de classes. Uma matriz de correlação para a gente identificar quais são as variáveis que se correlacionam mais. Temos a parte de pré-processamento, então aqui a gente explica cada uma das técnicas utilizadas e o porquê de cada uma dessas decisões. Após o pré-processamento, a gente tem a parte de balanceamento de classes, também foi utilizada no pré-processamento. Após isso, a gente tem a parte de avaliação e comparação dos modelos. Então, nós decidimos por comparar 3 modelos diferentes de classificação. Primeiro, uma regressão logística, uma árvore de decisão e um random forest, que é um conjunto de árvores de decisão. Aqui existe um comparativo dos resultados entre cada um deles. E abaixo a gente explica o porquê que nós tomamos a decisão de utilizar a regressão logística e a interpretação do porquê é feita em Feature Importance e Shapley Additive Explanations, principalmente para avaliar as variáveis que mais influenciaram na decisão de utilizar a Logistic Regression. Por fim, de novo, a parte de discussão crítica, explicando por que esse modelo teve um resultado melhor, por que a gente decidiu ir com ele também. E por fim, a conclusão, fazendo um apanhado de tudo que foi decidido e discutido durante o projeto como um todo. Agora, eu vou utilizar o Visual Studio Code para passar cada um das etapas do processo, só explicando por que a gente fez cada uma delas um pouco mais no detalhe. Então, primeiramente, nós iniciamos fazendo importação de importação de bibliotecas, configurações visuais para que os plots fiquem um pouco mais visuais, um pouco mais bonitos, digamos assim. Fazemos o carregamento do dataset original, então como eu comentei na pasta dados, dentro da pasta raw a gente tem o dataset original, que não vai ser modificado durante o processo, então caso precise fazer qualquer análise ou utilizar ele para alguma outra coisa, ele está salvo aqui. A gente faz uma validação inicial apenas para ver como as variáveis estão distribuídas, quantas são e quais são elas. E aqui já existe uma visão interessante, que aqui na parte de insulina nós temos alguns valores zerados, e então isso indica que
fisiologicamente falando, nós temos alguns valores que são inválidos, embora não estejam vazios. Mas a gente vai fazer essa análise mais para frente também. Então, pegar algumas informações do dataset, a gente já viu aqui que não tem nenhum nulo, nós temos 768 linhas em todas as variáveis, o que é interessante, e significa que nós temos 768 linhas no dataset. E aí, novamente, né, validando quais dessas colunas estão nulas, apenas para ter certeza, né, um double check. Nenhuma delas está nula, o que é um bom sinal, mas aqui a gente vai, aqui nas estatísticas descritivas, a gente vai identificar que o valor mínimo em em algumas dessas variáveis é zero. Então, pregnancies, por exemplo, que seria gravidez, número de gravidez traduzido, zero é um número ok, porque a pessoa pode não ter engravidado, pode ser um homem, por exemplo, mas glicose, pressão arterial, grossura da pele, insulina são valores, até mesmo índice de massa corporal, IMC, são valores que fisiologicamente não podem ser zerados. Então isso já nos dá um indicativo de que algo precisa ser feito nesse dataset. Para isso ficar um pouco mais visual, a gente plotou os números aqui e fizemos um plot também utilizando um gráfico onde fica evidente que insulina é a nossa variável com mais valores inválidos. Depois a gente fez uma análise do target, que é o nosso outcome, que seria se a pessoa é diabética ou não. Então, dentro da nossa distribuição, a gente observou que os valores que são zero, que são não diabéticos, nós temos muito mais ocorrências do que de diabéticos. Isso, para os modelos, isso pode causar um problema durante o treinamento. Então, o ideal é que a gente faça um balanceamento dessas classes, e a gente vai fazer na parte de pré-processamento. E aqui a gente só fez um plot da porcentagem, então a gente vê que 65% da base está como não diabético e 34% está como diabético. Depois fizemos alguns plots de histogramas apenas para ver a distribuição das variáveis, né, dentro dos valores. Então a gente tem uma visão geral de cada uma das variáveis. E por fim, a correlação entre elas, onde a gente pode ver onde a gente identifica que, utilizando aqui a última coluna e última linha, que seria o nosso resultado, a gente observa que neste ponto a maior correlação seria pregnancies, BMI, glicose, né, são as que estão mais correlacionadas com o resultado final. Por fim, aqui dentro do Jupyter Notebook a gente tem algumas conclusões. Então, valores zeros ou inválidos, a gente põe aqui uma breve descrição do que a gente encontrou, distribuição das classes também, a correlação, né, falando de glicose e BMI, possui maior correlação com o desfecho, e pressão arterial e insulina tem correlação baixa com o desfecho. Então, isso pode ser um indicativo também para a técnica que a gente vai usar no pré-processamento. E próximos passos, que seria substituir zeros por valores nulos, aplicar uma imputação, e aqui a gente decidiu por KNN Imputer, balancear com Smote as classes e salvar um dataset limpo para uso na modelagem. Isso nos traz para o pré-processamento. De novo, né, a gente tem as bibliotecas, o carregamento do dataset original. Primeiramente, a gente vai tratar os valores inválidos, então tudo que é zero nessas colunas onde zero não faz sentido fisiologicamente, a gente faz a substituição por nulo. Depois a gente faz a separação do target e das features, né, para que a gente possa usar no treino. Por fim, a gente faz uma comparação do original, onde havia zeros, e do novo com os valores nulos. Então a gente vê já uma diferença no dataset. E aqui vem o ponto onde a gente decidiu por usar o KNN Imputer, que considera a relação entre essas features para manter uma distribuição mais natural do dataset. Então, decidimos por não utilizar a média ou mediana, que pode gerar um valor não tão correto, e utilizamos um outro modelo para fazer essa análise regressiva de correlação entre as variáveis e gerar um valor. Basicamente, ele utiliza o que a gente chama de vizinhos, né? A técnica de vizinhos. Por fim, mais um plot para ter certeza de que
nós não estamos manipulando muito o dataset para que não haja um desfecho no modelo que não seja tão coerente. A gente faz a padronização dos valores com o scaler. Então a gente faz um fit no scaler e daqui para frente a gente vai fazer uma análise, uma comparação visual de antes e depois, né, de escalar esses dados. Então a gente pode ver que ficou muito mais próximo, né, do ideal em cada um deles. Por fim, a gente gera um novo dataset, como eu disse, dentro da pasta processados, né? Então a gente vai gerar um dataset aqui. Antes a gente faz a junção para trazer o outcome de volta, para gerar um dataset com o resultado final. E a gente salva esse CSV na pasta processados com o nome de processado diabetes. Isso porque, executando o código a partir do pipeline completo, um outro dataset é gerado apenas para distinguir qual é qual. Eu coloquei o nome script no final. A conclusão do pré-processamento é que o pipeline implementado garantiu a consistência estatística e a comparabilidade entre atributos. Então a gente corrigiu os valores ausentes, eliminou as diferenças de escala, e esses cuidados são essenciais para evitar que os modelos fiquem enviesados ou que haja discrepância entre os resultados. Por fim, nós temos a parte de modelagem, de novo, carregando algumas bibliotecas que vão ser utilizadas. A gente lê dessa vez o dataset processado, não o dataset original. A gente faz a separação de novo da feature do target para que a gente possa utilizar no treino depois. Separação entre treino e teste, então nós separamos 20% da base de dados para teste, o que é ideal para um dataset pequeno como o nosso. A gente não pode separar muito para teste, senão o treino fica defasado. Por fim, nós fizemos o balanceamento das classes de treino. Então, a gente viu aqui os outcomes como ficaram ao final. Então, a gente fez o balanceamento utilizando o Smote. E aí ele gerou algumas amostras sintéticas, mas sem fazer com que o dataset fique enviesado. Por fim, nós temos a parte de treinamento dos modelos. Nós decidimos por utilizar um modelo de regressão logística, uma árvore de decisão e um random forest, que é um conjunto de árvores de decisão, geralmente um pouco mais robusto. Todos eles estão utilizando a variável de class weight, que é para compensar o ligeiro desbalanceio se houver. E após o treinamento a gente fez um plot dos resultados em texto, primeiramente, né, mostrando precisão, recall, F1 score e o suporte, e também da matriz de confusão, que é uma visualização um pouco mais visual de cada um desses resultados. Nós fizemos isso para os três e também a parte de feature importance para cada um deles. Então, para Logistic Regression, né, que foi a escolhida. Então, aqui a gente pode ver que quais variáveis influenciaram mais e também a parte de SHAP para Logistic Regression apenas, mostrando a importância de cada uma dessas variáveis dentro do modelo e dos resultados que esse modelo nos deu. Por fim, como conclusão, a gente escolheu Logistic Regression, pois ela teve um recall maior e isso garante uma detecção de casos positivos. Isso basicamente é fundamental porque o maior número de casos de falsos negativos representa um risco maior aos pacientes. Então, o ideal é que a gente tenha o menor número possível de falsos negativos nesse modelo. Embora, na conclusão aqui, na discussão crítica, a gente aponte que a decisão final sempre tem que ficar na mão do médico, que é quem tem o treinamento ideal para isso, né? Embora esse sistema possa ser utilizado na parte de triagem ou até mesmo no auxílio, no auxílio ao diagnóstico, ele não pode ser utilizado como ferramenta exclusiva de diagnóstico, principalmente por conta da base ser uma base bem reduzida e dos dados não estarem tão bem distribuídos. Então, basicamente, como conclusão geral, em problemas de saúde, a gente prioriza o recall, que é a sensibilidade, e não tanto a precisão.
E o objetivo disso é reduzir esse número de falsos negativos para que a gente não tenha pessoas que são diabéticas recebendo um diagnóstico de não diabético. Então, esse é o nosso projeto e nosso modelo escolhido foi regressão logística.